Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui mais um Morning Show, nossa revista radiofônica. Vem com a gente, até às 11h30 seguimos por aqui batendo um papo, informando, entretendo, prestando serviço, tudo isso aqui na PAN. Você é o nosso convidado especial. Hoje o programa tá movimentado, hein? Vítima da omissão, bombeiros encontram corpo de criança sobre escombros do prédio que ruiu no centro de São Paulo. É mais um troféu às avessas a ser exibido por aqueles que contribuíram para a tragédia. Fora do ar, depois de ser repreendido ao vivo por criticar jornalistas que acompanham o dia a dia dos times de futebol, ex-jogador e comentarista Juninho Pernambucano deixa o Sport TV e a Rede Globo. É hora de descruzar os braços. O preocupante aumento no número de depressão e suicídio entre os jovens brasileiros é o mote da nossa conversa com a psicanalista Ana Olmos. Daqui a pouquinho no Morning Show. Esses são alguns destaques, tem muito mais pra gente tratar nessa terça-feira, dia 8 de maio de 2018. Sejam bem-vindos. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Quero saber, hoje eu nem abri o Twitter ainda. Qual é a nossa hashtag, Paulinha? Gente, a nossa hashtag é baseada numa história muito maravilhosa. Isso aí. Você chegar mais pertinho do Mickey, tá as difícil pessoas vão porque te eu ouvir. estou atrasada. Então eu cheguei atrasada, estou esbaforida, entendeu? Aquele momento em que você está tentando abrir o seu computador, fingir que, na verdade, nada aconteceu. Mas me ajuda, Edgar. Mas o que é tudo isso frente ao pum multicolorido do tigre da sua camiseta? Gente, poucos assistem Titio Avô. É um grande desenho disponível onde você vai entender o poder dessa tigresa, Edgar. Tá certo. Em algum momento da sua vida você vai compreender essa camiseta maravilhosa. Agora vamos falar sobre a nossa hashtag, né? Uma hashtag que vai inspirar muita gente. Hashtag. Se é que já não inspirou nessa vida. Você sabe que o filme Vingadores, Guerra Infinita, tá ganhando, não é pouco dinheiro, né, Edgar? Já sabíamos que a bilheteria é lá pra cima, né? Pois é. Era esperado. Era esperado, mas assim, tá pingando aquela grana. Não só pros estúdios, eu acredito que até também pra esses atores, porque são 20 heróis, sendo que pelo menos metade muita gente deles pra pagar, né, é verdade. Olha, vendo os créditos desse filme, você vê quanta gente tá envolvida nessa história. É que nem banda gigante. Exatamente. E aí o que aconteceu? Alguns desses atores resolveram marcar na pele esse momento da vida deles. Essa participação como Vingadores. É tipo mandar uma tatu assim? Mandar uma tatuagem, exatamente. Parece que a ideia foi da Scarlett Johansson a princípio. Aí depois o Chris Hemsworth também fez. O Jeremy Renner também fez a sua. E agora ele, o super poderoso Homem de Ferro Robert Downey Jr., tomou coragem também e fez lá a sua tatuagem pra nunca mais se esquecer de Vingadores. Apesar de que eu acho que a conta bancária não vai deixar eles se esquecerem jamais. O Tonholi tem muitas marcas no corpo. O Tonholi é um cara que faz uma tatu para um gênero, para um ritmo musical. Em homenagem ao Morning Show. Ao Tacum Tacatá, Tonholi. Olha lá. Tonholi tem Tacum Tacatá. Tem autógrafo de pessoas que ele admira, não tem? Garcia Marques ele tem. Ó lá, tá Gabo. vendo? Eu mando os caras escrever aqui, depois tatua em cima. Verdade. Cada um tem uma tatuagem, A minha é o Vini é de aposta, também. né? Ao vivo e a cores. Eu né? tenho meu marido aqui, de astronauta, uma homenagem também. Descobri que o Macarrão também tinha a mesma frase, aí me arrependi. Mas Qual que é a frase, Vini? Lê a frase, por favor, Eu que até você vai ter esqueço que ler até. pra lembrar, vai. A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Grande Do Arnaldo Jabor, né? Olha, tirou mas do seu diário de as 15 técnicas anos, de laser estão mais apuradas, estão cada vez Não, mais mas eu desenvolvidas. gostei da tatu. Tá bom. Significa muito pra você. Ótimo, Significa. Vinícius. É por isso que a hashtag de hoje é Sim, Minha Tatu pra você. Olha aí, beleza. Você pode imaginar uma tatuagem que você gostaria, você pode fazer um gif, um meme, você pode usar uma canetinha e fazer essa tatuagem maravilhosa e postar na internet, homenageando o seu crush. Eu não sei, vamos usar a criatividade, já que não temos a conta bancária dos Vingadores, pra homenagear alguma coisa aí que mereça com uma tatuagem. Hashtag Minha Tatu pra você. Aquela história também de tatuagem que você se arrependeu vale.
Porque sempre tem uma foto maravilhosa de uma tribal que você fez na praia e gostaria de tirar com um laser, mediante o pagamento de muito dinheiro. Acho que esse tipo de mensagem vai ganhar, hein? Tá valendo Ô, aqui. Paulinha, e eu sei que os ouvintes estão se perguntando qual tatu terá feito os Vingadores. Vamos mostrar daqui a pouco? Vamos mostrar, porque é uma tatuagem que vocês não vão acreditar. Será que os fãs vão reproduzir isso? Teremos milhares de tatuagens replicadas, como aquela índia com penacho que muita gente fez no ombro na década de 80? Eu não sei. Tem uma boa, uma amiga tatuou o símbolo do infinito há alguns anos, aí chegou, e ela achava lindo, aí chegou uma mina e perguntou pra ela, por que você tatuou no braço a máscara da tiazinha? E aquele cogumelo com o duende sentado em cima, um golfinho. Tem uns clássicos, né? Não, o golfinho. Unicórnio, né? Um beija-flor. Atrás do ombro. Você tem um golfinho. É muito Santos isso, é muito Santos. Te identifica, nunca golfinho? Acho que tire. não, É a tô sua zoando. cara ter. Eu acho que você Eu tem. também acho que ele tem. Vai ter que tirar a camisa pra provar até o final desse programa. Paulinha. Teremos esse momento, é isso. Ô, Paulinho, sabe- eu tenho uma muito boa. Um amigo meu o pai do amigo meu passou por um aperto. E aí falou, pô, agora chegou a hora de fazer uma tatuagem em homenagem a essa situação. Aí foi no tatuador e colocou aqui no braço, que nem o Chorão tinha aqui. Ele escreveu, protegei-me de todo mal, amém. Aí todo mundo falou, não é protegei-me de todo mal, é livrai-me de todo mal. Puxa vida, ainda pagou mais caro por isso, porque o tatuador É uma cobrou por besta. letra. Que maravilhoso. Por letra, Você sabe que boa. o Cajuru, né, ex-comentarista, apresentador de futebol, hoje lá vereador, ele tem 3 tatuagens de artistas famosos. Datena, Cláudia Leite e Adriane Galisteu. Não. É o rosto Eu vou deles? colocar no Twitter aqui Não, com a coloca, nossa, por favor. hashtag pro nosso ouvinte ver. Manda pro Murilo que ele vai exibir isso Datena, aí na tela. Adriane Galisteu Lembrando e que a Cláudia hashtag Leite. é minha tatu. É isso aí. você. Não, julgo Vai lá, Claudinha Leite eu também tatuaria. Interaja com a gente. Minha tatu pra você, a hashtag pra você mandar bala no Twitter. E aqui você também pode mandar bala pelo nosso WhatsApp. 11 931 17 1009. Quem ou o que você já homenageou numa tatuagem? Conta pra gente. Ou tem a intenção de fazer isso, né? Num futuro próximo aí. Conta pra gente. Conte aí. Mostre o desenho se você já tiver decidido. A gente tá esperando mensagens em vídeo e em áudio também, tá bom? 11 931 17 1009 é o nosso número pra você interagir nesta manhã aqui no Morning Show. Eu até queria colocar uma trilha, mas não chegou aqui, viu, Vini? Não chegou? Não. Ah, não, você tá bem, tá aqui, ó. Cara que o Tonho, olha, adora. Ih, tem nada não, meu É velho. Tatu Yuri, Rolling Stones? Quase, quase. Poderia ser essa, hein, Vini? Vamos lá. Bora. Interaja com a gente, 931 7009. No mais, o programa também está em imagens. Pode ver tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning está apenas começando. Vini, vou abrir com você, hein? Direto aí no noticiário que me chamou a atenção, além, óbvio, nas manchetes dessa questão do suicídio entre os jovens, que a gente vai discutir no decorrer desse Morning Show que está começando, mas foi a história da saída do Juninho Pernambucano, da Sport TV e da Globo. Eu li alguma coisa a respeito, acompanhei aí um pouco do que aconteceu, da crítica dele aos chamados setoristas, mas passa limpo essa história pra gente. O clima ficou realmente insustentável depois dessa situação que aconteceu no programa Seleção Sport TV. O Juninho Pernambucano desempenhava ali dentro do Sport TV e na Globo também o papel de um comentarista que realmente provocava ali um debate, provocava uma polêmica, né? Fazia um comentário fora ali do senso comum. Particularmente eu gostava bastante aí da atuação do Juninho como comentarista, até que ele bateu ali no chamado teto de vidro, que foi aí a crítica aos setoristas, né? Que cobrem aí o futebol brasileiro, que cobrem os clubes, né? De futebol, São, né? são específicos dos clubes, exatamente. E aí acaba mexendo ali um pouco, né, com a própria empresa, com a própria marca, que também tem, né, tanto a Globo como a Sport TV, os seus setoristas. Então, até na ocasião, ele falava de um caso específico, que eram os torcedores, os jogadores do Flamengo, que teriam, segundo um setorista do portal UOL, pedido para trocar de ônibus, porque o ônibus do clube quicava muito.
E aí o Juninho falou, isso daí é uma mentira, os jogadores estão pedindo para trocar o ônibus, porque no ônibus tem o emblema do clube, e agora os jogadores estão com medo, porque o ônibus acaba levando pedrada, né? Acaba sendo alvo de violência, e aí ele acabou até depois generalizando um pouco, falando assim, então eu quero dizer aqui que os setoristas hoje, eles são muito piores do que eram antigamente, eles criam essas situações, eu sei que eles ganham mal, mas aí vai do caráter de cada um, você tem que tentar fazer o seu melhor para poder subir na carreira, enfim, fez essa crítica aí aos setoristas, também relembrou uma situação dele, quando ele jogava no Vasco, no jogo aqui do Corinthians, que também o mesmo setorista do UOL falou que ele não queria voltar com a equipe para o Rio de Janeiro, porque ele não queria voltar de ônibus. Era o mesmo? Era o mesmo, e aí, então ele acabou citando, né? Não falou o nome, mas acabou falando que era do UOL. Mas aí depois, durante essa crítica dele, ele acabou generalizando um pouco, o que incomodou a direção do Sport TV, que se viu na obrigação ali de fazer uma nota, né? Comunicado na sequência, um comunicado, né? Logo na sequência, que o André Rizek leu, e a gente vai poder ouvir agora esse momento, e depois o Juninho também se explicou. Vamos ouvir. É uma nota oficial redigida pela direção, que eu leio aqui no meu celular. A opinião dos comentaristas aqui neste programa e em qualquer programa do Sport TV é sagrada e será sempre respeitada, mas não reflete necessariamente a opinião do Sport TV. Hoje, mais cedo, aqui no Seleção, Juninho criticou severamente os repórteres que cobrem o dia a dia dos clubes, que são chamados de setoristas no jargão jornalístico. O Sport TV não concorda com a opinião nem com a generalização. Há bons e maus profissionais em todas as categorias. Temos mais de 30 setoristas trabalhando hoje no Grupo Globo, e eles recebem aqui nossa confiança e solidariedade. Muitas vezes são eles que mais sofrem com desequilíbrio e eventual violência dos torcedores, entre aspas, exatamente o alvo inicial da crítica do Juninho. Isso não quer dizer que Juninho não tenha direito à sua opinião, que é e continuará sendo livre, mas é importante fazer este registro, nota feita pela direção de jornalismo, e eu transmito aqui no ar para vocês. E eu completo só que nunca é generalizado, porque ninguém é assim, ou é bom ou é mal todo mundo. Então, para explicar, para dar opinião, eu ter que cada vez ter que dizer, vou falar dos jogadores. Claro que não é generalizado, mas é a minha opinião e não retiro, porque eu fui perseguido por setoristas quando voltei com 36 anos. Então, eu vivi isso. Eu vi de perto isso. Então, eu tenho base para falar. Eu acho que ele foi correto, até porque o Juninho, assim como tantos outros comentaristas que foram jogadores de futebol, eles trazem esse lado também, do jogador, do que viveu, né? E eles têm contatos também com outros jogadores e podem dizer também ali o que tá acontecendo. Eu achei desnecessária a reprimenda aí da Sport TV, ainda mais no ar, criou um clima ali. E logo em cima, né, na hora. Logo em cima, na sequência, você vê que o Rizek também ficou um pouco constrangido ali de ler essa nota. Depois eles poderiam ter soltado alguma coisa na internet, numa conta de uma rede social ali da empresa. Achei que não foi legal com o Juninho Pernambucano. E obviamente que depois disso o clima ficou insustentável, né? Até mesmo para o Juninho, né? Que se vê um pouco ali até censurado nas opiniões que quer dizer, e da Sport TV também, que se mas isso é um sentimento gerado a partir do que aconteceu, né? Do comunicado, né? Porque Exato. O comunicado reafirmou que a liberdade da opinião está preservada ali nos comentaristas, né? Mas veio expor uma visão tempo, né, editorial do grupo, enfim, com relação àquele assunto. E que não acontece a todo momento, né? Você não vê outros comentaristas sofrendo o mesmo que o Juninho Pernambucano sofreu. É que ele acabou mexendo com a classe. Uhum. Aí quando você mexe com a classe, tem corporativismo a direção aí que acaba adotando aí o corporativismo. É uma coisa meio corporativista, isso, o que vocês acharam? Sim, existe pool, né? Por exemplo, quem cobre Polícia Federal tem o chamado Police, o pool da Polícia Federal. E quem cobre pool e é setorista, nunca um fura o outro, volta todo mundo para a redação com a mesma informação. E às vezes as pessoas se perpetuam há anos, sobrevivem lado a lado, sem um causar problema com o outro, mas
trazem o mesmo tipo de informação. Nos jornais norte-americanos, sobretudo no Washington Post e no New York Times, é feito um rodízio. O editor vira repórter, às vezes passados 6 meses, 1 ano, e o repórter vira editor para você tirar o vício de ter setoristas que cobrem o mesmo clube. Há muitos anos agora o jornalismo é tão corporativista que toda crítica que vem ao jornalismo precisa vir de pessoas que não fazem parte do jornalismo. Sempre foi assim. Precisou ser um não jornalista para botar o dedo na ferida e falar o rei está nu. Porque se depender do jornalismo, a imprensa ela é muito dodói quando se trata de ela falar dela mesma. Prova é que todas as pessoas que ocuparam cargos de ombudsman, que depois que deixaram o cargo, eram odiadas pelo resto da redação, porque falavam, foi esse cara que apontou os meus defeitos. A imprensa não é nada democrática quando se trata de falar dela mesma. E de fazer uma autocrítica, né, Tonholi? Tá faltando isso também, tá faltando um pouco, não tá acima do bem e do mal não, gente, pelo amor de Deus. Não, óbvio que não, mas eu não acho que tenha sido corporativista isso. Eu acho que a Globo tomou essa decisão, o Sport TV, é Globo, é tudo farinha no mesmo saco, sai tudo do mesmo bolso, vai tudo do mesmo bolso, tomou essa decisão porque o Juninho Pernambucano tocou num ponto que eu acho que foi o principal. Ele falou da baixa qualidade, e eu concordo com ele, dos repórteres de hoje, dos setoristas, não só de esporte, de todos os âmbitos, porque paga-se muito mal. E aí a Globo falou, velho, você é louco, você vai escancarar isso? As pessoas têm impressão, eu já trabalhei lá dentro também, e todo mundo fala, pô, você trabalha lá, você é rico, você... Os caras ganham muito menos do que as pessoas imaginam, mas é muito menos mesmo. E é uma situação que me incomoda e muito, porque eu também vejo essa bunda molice de repórter hoje em dia. Por exemplo, agora o incêndio do edifício Wilton Paz de Almeida, eu tava lá todos os dias, só deixei de ir lá ontem. Hoje provavelmente também não vou, porque agora o Thiago Muniz tá lá, mas enfim. E eu vejo as perguntas que a galera faz para as autoridades, eu falo, mas não é possível que tá se perguntando isso. Não é possível, você tem uma autoridade que é responsável por um desastre, cai um prédio de 25 andares, e aí vem o cara e pergunta assim, qual que era o nome das famílias? Sim. Você fala, isso aí você pergunta para outro cara, não é para autoridade, beleza. E o Juninho Pernambucano tocou nesse ponto, ele virou e falou, olha, os caras de hoje eu até entendo, ganham mal e tal, mas não tem que ser na raça, tem que ir na raça. Até aí, ele tocou num ponto que você mostra que a corporação abre mão, porque o sujeito que paga sabe que tá pagando pouco. Ele, até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, ele sabia que ele pagava muito mais e que ele foi cortando o salário. Então ele tá mexendo numa ferida corporativista. Por quê? A partir do momento que você assume, eu vou pagar pouco, vai cair a qualidade, eu sei disso, mas tudo bem. Só não expõe isso, não escancara isso, porque você vai comprometer minha credibilidade. Juninho Pernambucano tocou no ponto central do assunto, da questão, e aí tomou essa represália. Só pra fechar, Edgar assume agora o lugar dele de comentarista na Copa do Mundo, porque estava previsto aí a atuação dele na Rede Globo, nos comentários, na Sport TV também. Agora, Roger Flores, que também já é da casa, apresenta ali alguns programas na Sport TV. Felizmente, o nível cai bastante. Que guinada no papo agora, hein? Que sucesso fez esse som, hein? Vocês devem se lembrar desse som. Essa é a canção Revoluções por Minuto, que pode ser reduzida na sigla RPM, nome da banda mais popular do Brasil nos anos 80. Hoje, o jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem, Tonholi vai gostar dessa, deve ter visto essa matéria, hein, Tonholi? Falando das tretas entre os integrantes da banda, os ex-integrantes da banda, e isso não é inédito no rock, né? Uma lista de outras bandas, né, de outros integrantes também de bandas famosas, brigaram para preservar para si o nome, né, das bandas que pertenceram, né? E aí, Paulinha, vamos falar sobre isso? Aliás, o título do Rogério Gentili é maravilhoso, DRPM, né? Que grupo de rock já não teve a sua DRPM. A do RPM, no caso, já dura um bom tempo, Edgar. Então, qual é a briga? Vamos tentar compreender essa briga. Pois é, que estágio estamos dessa briga? 30 anos que o RPM está separado e a gente teve aquelas voltinhas que vocês bem sabem. A última aconteceu em 2017, quando a banda inteira tocou junta. Teoricamente, eles têm um acordo que foi assinado e que diz o seguinte, que ninguém pode explorar a marca RPM individualmente.
A teoria é essa, que eles teriam assinado esse acordo em 2007, onde eles só poderiam explorar a marca se estivessem juntos. Na versão dos músicos, quer dizer, são os músicos contra o Paulo Ricardo. Então é Luiz Schiavon, o Fernando De Luca e o Paulo Pagni contra o Paulo Ricardo. O que é que eles dizem? Que quando eles assinaram esse acordo em 2007, eles incumbiram o Paulo Ricardo de ir lá e registrar a marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial como propriedade de todos eles. O que eles falam é que o Paulo Ricardo foi lá e registrou só para ele. E que, desde 2017, o Paulo Ricardo disse que não tem nenhum interesse em continuar e se apresentar com a banda RPM, sendo que os outros do grupo têm sim interesse em fazer isso, mas já não podem, uma vez que a marca faz parte aí de Paulo Ricardo, só ficou pro Paulo Ricardo. Tá uma briga na justiça que não acaba jamais, aí já saíram até algumas decisões. No ano passado, a juíza Elaine Faria Evaristo deu razão para os 3 outros músicos, né? Depois houve uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo que cassou essa decisão e não há prazo para uma sentença final. O Paulo Ricardo fala que a história não é bem assim, que ele já teria registrado essa marca antes de assinar esse acordo, então que a marca já era dele, que ele sempre foi, digamos assim, o líder intelectual da banda, inclusive nas composições, apesar dele assinar com o Schiavon, enfim, enorme parte ali da concepção das músicas era dele, que ele que criou também o conceito do RPM com a ajuda do Schiavon, mas que foi ele que criou. E que é isso, a marca é dele, e até ele chegou a dizer na justiça que ele nem não se opõe aos outros integrantes usarem a marca e até interpretarem os hits. Mas aí, né, talvez cobre aquele royaltyzinho, já que a marca é dele. Isso não ficou também muito claro, Edgar. Então a briga basicamente é essa. Os músicos que fizeram parte da banda, sim, e fizeram parte, sim, do sucesso do RPM, não foi uma banda de uma pessoa só, gostariam de continuar fazendo trabalho. O Paulo Ricardo não, e aí criou-se esse impasse e a disputa na justiça é essa. Tonholi! A matéria, Tonholi, você viu, fala do Pink Floyd, da briga do Roger Waters. Tonholi poderia ter feito parte do RPM, gente, poucos sabem. É verdade, Tonholi. É sério essa história? Vou contar a história. Então. Conta a história. A história é assim, ó. O Paulo Ricardo estudava comigo jornalismo na USP. E eu ensaiei só 2 vezes com ele numa banda pré-RPM chamada Pif Paf. Passou 1 ano e pouco, estourou o RPM e o final do Jornal do Brasil, que agora voltou, fez uma matéria falando que eu era o Pete Best, que eu tinha tocado no RPM, só que eu nunca toquei no RPM. Pete Best, batera dos Beatles, que nunca foi o batera dos Beatles. O que aconteceu? Essa mentira que eu tinha tocado no RPM se propagou com tamanha verdade que já saiu até capa da revista Trip, assim, cabeças cortadas. E eu ali ao lado do Paulo Ricardo, não sei o que, mas o que eu fiz foi, na verdade, o Paulo Ricardo reuniu a RPM de novo em janeiro de 2004. E ele me ligou e me pediu emprestadas a minha coleção de guitarras. E eu botei algumas guitarras ali no disco dele chamado Zum Zum, que ele fez. Na época ele estava brigado com os demais, com o De Luca e com o tecladista, o Schiavon. E ele estava só com o P.A. Paine, que é o baterista. Então é um vai e volta típico. Eu espero que eles resolvam essa pendenga e que o RPM volte a tocar junto. Eu espero mesmo. Mas você acha que o Paulo Ricardo pode ou liberar para os caras tocarem com, sei lá, outro vocalista, ou um deles fazendo papel, ou ele mesmo resolver se juntar? Acontece no mundo todo de você acabar liberando quando os caras vão ficando mais velhos. A gente tem um caso clássico, o ex-guitarrista do Genesis, o Steve Hackett, ele é o único cara do Genesis que não ficou rico. Hoje ele tá com seus 70 anos e ele sobrevive fazendo shows no mundo com a liberação feita pelo Phil Collins, pelo Peter Gabriel. Aliás, ele esteve no Brasil há pouco mais de um mês. Então acontece quando o cara vai entrando numa idade provecta, a banda fala, deixa o membro usar a música para ele poder fazer a sua meia na aposentadoria. E engraçado que a matéria traz lá, né? O Guns N' Roses, traz o Pink Floyd também, que teve briga judicial por conta do nome, o Creedence Clearwater Revival e
o Calypso, a banda brasileira Calypso também. Tá no mesmo nível das já demais foi, que você já citou. foi envolvido em matéria, assim, né? Mas a lembra Legião que virou Urbana X Calypso, uma época, era quase um sanduíche. A Legião teve um embrólio lá também do Marcelo Bonfá, né? Sobre o uso do nome, o filho tinha o direito até do hoje uso. dá né? umas brigas Até hoje lá, dá umas né? brigas. Até colocar a religião Umbanda, né? Vamos seguir, vamos em frente. Olha, agora a gente tinha um monte de coisa pra tratar com o Zé Maria Trindade, diretamente da capital federal, Tonholi, Caio, mas é o seguinte, um monte de assunto foi chegando aqui, acabaram sendo relegados a segundo plano, porque é o seguinte, o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, acaba de anunciar pelo Twitter que não pretende disputar a presidência da República. Vou ler o Twitter aqui, o tweet do Joaquim Barbosa. Ele diz o seguinte: está decidido, após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a presidente da República. Aí ele coloca decisão estritamente pessoal, diz o ex-ministro do Supremo. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos aí, me fez lembrar aí do RPM, né? E outra briga que não publicaram é do Falcão com o Roger Waters, né, do Pink Floyd. Ele andou usando umas músicas do Pink Floyd e foi repreendido. E aí ele decidiu o seguinte, que também não deixa o Pink Floyd usar as músicas dele. Aí, justo. Cortou. Acho justo, total. acho justo. Eu tava achando que Olha, era sério Edgar, isso. essa candidatura do ex-presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, ela estava mesmo duvidosa. Havia exigências sobre a defesa, algumas até que ele poderia fazer. Um programa de centro-esquerda, não cair tão profundamente assim nas privatizações, preservar estatais. Tudo que a gente vê que poderia sim ter sido aceito pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas acontece que ele definiu ali que aquela linha mais rígida, o Joaquim Barbosa, que o PSB não aceitou. Hoje, o foco dos partidos políticos é o Congresso Nacional, fazer bancadas na Câmara e no Senado. Os deputados aprenderam com o PMDB, hoje MDB, de que quem manda no Congresso manda, logicamente, no Palácio do Planalto. Até porque as eleições definirão partidos médios, acabou aquela hegemonia partidária, partido com 180 deputados, isso acabou. Então o PSB tem esse foco, e principalmente as coligações regionais. E isso teria dificultado, e é a ideia aqui, de que Joaquim Barbosa não será candidato à presidência da República, mas pode sim ser candidato a uma vaga na Câmara ou Senado. Me disseram até que tentaram levá-lo para uma candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o Tonholi, porque o que surpreende é que, assim, claro, a decisão, o nome dele surgiu recentemente, digamos assim. Todo mundo esperava que isso pudesse acontecer, mas de fato, como possibilidade aí real, é recente, né, o surgimento do nome dele. E surgiu com um percentual, na última pesquisa, estava até tentando levantar aqui, se alguém tiver o número aí, Trindade. 8%. 8%, que é um número considerável, para quem está dando um start ali, e que poderia crescer, eu acho que nesse espectro de centro, né, Tonholi, dos candidatos de centro que estão meio indefinidos ali, né? Ou não decolaram ainda, desculpe. Uma coisa que me chama a atenção foi a frase de hoje do governador do Amazonas, o comunista Flávio Dino, que ele está falando o seguinte, que a candidatura de Lula é inexequível, né? Do Maranhão, desculpas, e que todos os estados em torno do Maranhão, seja Amazonas, Pará, Acre, etc., tem que se reunir em torno de um nome que vá contra o tucanato aqui do Sul e do Sudeste, e que esse nome é Ciro Gomes, porque diz o Flávio Dino, o Ciro Gomes tem preferência de 10% a 15% do eleitorado, enquanto a Manuela Dávila, aqui do meu partido, PCdoB do Maranhão, que o Flávio Dino representa, a Manuela Dávila só tem 3% de preferência, e o Guilherme Boulos só tem 1%. Então, diz o Flávio Dino, nos reunamos em torno do nome de Ciro Gomes. Agora eu pergunto pro Zé Maria Trindade. Zé, você acha que esses votos do Joaquim Barbosa
vão para o Ciro Gomes ou para Marina Silva, que teve 14 milhões de votos nas últimas eleições? Eu acho mais para a Marina, viu? Dificilmente Ciro Gomes. Então, olha, esta franchise aí do Joaquim Barbosa, ela é difícil de ser avaliada porque as pessoas que tendem a votar nele não conhecem as ideias dele, né? As pessoas conhecem o ex-presidente do Supremo, aquele ministro que levou o mensalão, mas não o político Joaquim Barbosa. E a gente sabe que ele não é exatamente o que as pessoas pensam dele quando era ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora chega a fase da racionalidade na política. É quando todos aqui estão dizendo que se não houver o mínimo de racionalidade, ninguém sabe o que vai acontecer. E é por isso que o presidente Michel Temer está sendo chamado a apoiar um candidato de centro. O Geraldo Alckmin faz esta ideia de que seja ele, né? E do outro lado também, o Flávio Dino, ele tende aí a apoiar o Ciro Gomes e está tentando levar inclusive parte do PT. Ele é aliado do PT. E isso é a grande dificuldade para definir essas eleições. E os políticos antigos, os tradicionais, querem a volta da saudável e boa racionalidade na política. A certeza é uma coisa muito boa, dizem os filósofos, né, que é um prato quente e gostoso. Zé, bom dia. Essa decisão do Joaquim Barbosa, você acha que a gente vai ver cada vez mais a partir de agora, de outros candidatos? A coisa vai realmente se afunilar a partir até a decisão aí nas eleições? Sim, olha, essas pessoas que são os candidatos tradicionais, só para constar, eles continuam, né? Mas os outros que têm uma carreira política, como é o caso do presidente Michel Temer, do presidente da Câmara Rodrigo Maia, eles vão se afastar da candidatura que nunca existiu. Eu disse aqui que é a primeira vez, olha, sempre que a gente fala, Edgar, o senhor é candidato, e a resposta é sempre não, eu não sou candidato, algumas pessoas lembram o meu nome, não sei o que, não sei o que. Desta vez não, os políticos dizem eu sou candidato, e você olha e vê que não é candidato, a coisa meio que inverteu, né? Muitos desses aí não vão nem chegar a concorrer, né? O Zé Maria tocou num ponto muito bom. As pessoas têm uma visão do Joaquim Barbosa só baseada no desempenho dele com base nos julgamentos do mensalão. E então ele era um herói e tal, aquele bate-boca que ficou bastante conhecido com o Gilmar Mendes. Olha, o senhor me respeite que eu não sou seus capangas do Mato Grosso e tal. Mas o Joaquim Barbosa, ele também teve algumas reações questionáveis, alguns questionamentos feitos pela imprensa, quando ele pediu, lembra, Zé Maria, quando ele teve que pedir licença do Supremo, porque acho que era problema na coluna, e dias depois ele foi visto num bar tomando cerveja, a imprensa mostrou a foto. Vinho. Era vinho? Não era cerveja? Não era bebida, não. Vinho e do bom. E do bom, tá bom. E aí ele reagiu mal, ele ficou meio bravo com isso e tal, só que... Teve a questão, desculpa, cara, também do apartamento em Miami, não sei, isso depois foi tudo esclarecido, mas teve Ele comprou o apartamento em Miami em nome de uma empresa cuja empresa tinha como sede o apartamento funcional. Sim. E o Joaquim Barbosa, antes de pertencer à Suprema Corte do Brasil, ele participou de vários outros departamentos, ele já orbitou em várias esferas do governo como um todo. Ele sempre teve carreira pública. Só que, apesar disso, na carreira política, a gente não conhece a vida dele, e o voto tem que ser baseado justamente como que o cara vai se desempenhar com as outras pessoas. Você teve um bom desempenho do Lula, claro, porque você tinha as commodities internacionais voando, você tinha os outros países, a China também e tal, todo mundo num cenário positivo pro Lula, só que ele oscilava bem na Câmara dos Deputados, em todo o Congresso ele oscilava bem. A Dilma Rousseff já foi o contrário, ela caiu porque principalmente ela se trancava no quarto ali com o Guido Mantega e tomava as decisões dela sem conversar com ninguém, todo mundo falava, pô, peraí, eu quero participar também, e aí começou todo o processo. Joaquim Barbosa não tem um histórico que a gente conhece com os outros políticos, então ninguém sabe como que seria ele politicamente, então não é uma perda pro cenário. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevista ao Canal Livre da Bandeirantes no domingo, falou isso. Primeiro ele falou um pouco sobre o comportamento irascível, muitas vezes, que a gente conhece do Joaquim Barbosa. Truculento, né? E que lhe falta um pouco de traquejo político, né? Ele não está habituado a lidar com esse grupo de políticos. E também falou que um juiz, muitas vezes, está acostumado a tomar decisões monocráticas.
democráticas, né? E o político age de outra maneira, sempre buscando fazer alianças política, e né? tal, e fazer política. Acho que isso pesou também, né? Então, críticas como essa. Então, Trindade, pesou. Esse comentário que o Arcon fez também, em contrapartida, eu acho que esse alto índice, 8% de cara, assim, quando o nome é lançado carreira nenhuma. numa pesquisa, é um número considerável para você trabalhar aí com o horário eleitoral, tudo. Você não acha também que isso, esse percentual alto dele, vem muito em função dele ter conseguido arrastar, depois da saída do STF, ainda a imagem do homem probo, do homem honesto, tal, que a população necessita tanto? Ninguém tá vendo muito ali naquele primeiro momento quem é que vai saber fazer a política, mas o cara honesto, um cara que vai estar lá fazendo o que precisa fazer com transparência e honestidade. É isso mesmo. Olha, Edgar, o que mais me surpreendeu na pesquisa da Paraná Pesquisas foi o seguinte: houve ali uma pesquisa especial sobre projeção de futuro, e Joaquim Barbosa apareceu entre os candidatos o de maior possibilidade de crescimento. Isso ficou muito claro na pesquisa. E essa imagem dele é a imagem que as pessoas estão pedindo. Vários políticos têm pesquisas aqui, não em quem você vai votar, mas as chamadas qualitativas, eles chamam de qualis, né? Que apontam o subconsciente do eleitor. E o subconsciente é Joaquim Barbosa. As pessoas estão querendo votar em tudo que não pareça político, em tudo que não pareça tudo que está aí. Não adianta, é esta ideia do subconsciente que casa com a imagem até agora de Joaquim Barbosa. O que as pessoas pensam aqui é que quando começar a campanha, será uma campanha curta, é impossível esconder esse segredo do polichinelo. Ô Edgar, agora, quem é chegado na semântica e observa esse tweet, presta atenção no seguinte, ó, dá uma olhada. Na primeira frase. Está decidido, né? Então ele tomou uma decisão. Depois de semana. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a presidente da República. Será que tem uma pegadinha não tá aí? Fechado. Tem alguma... Me lembra muito os artigos do Luciano Huck em que ele dizia, neste momento, não sou candidato. Amanhã? Tem uma fresta aí, então, hein? Segundo Tem uma fresta, só que também isso prejudicaria e muito. Bom, se bem que, pra quem se liga mais nas entrelinhas, eu acho que a maioria das pessoas não se liga muito. Se ele, lá na frente, voltar atrás, porque tempo ele ainda tem de se arrepender dessa fala dele agora, porque os registros vão ser feitos só daqui a uns meses. E novas pesquisas virão. Só que se ele voltar atrás, já a mim, pelo menos, bota em xeque a credibilidade dele. Ele falou, peraí, velho, você tá achando que é brincadeira? Peraí, qual que é a sua? Eu vou. Não, mas agora eu não vou. Não, peraí que eu vou de novo. Aí você fala, cara, peraí, toma uma decisão. Isso aqui é o Brasil, é a presidência da República. Não é a brincadeirinha, não, que você faz aí, Edgar, apresentando o Morning Show. Aperta uns botão aqui, né? Bom, Trindade, pra finalizar rapidinho, então, alguma chance aí, ele que já aventou-se a possibilidade aí, pelo menos no falar jornalístico, né, de que ele poderia compor uma chapa com a Marina. Você falou que talvez os votos migrem mais facilmente aí para a Marina. Então eu te pergunto, será que pode, nessa fresta que o Arcon levantou aqui, ele passar para uma chapa aí, compondo uma chapa com a Marina? Olha, Edgar, há muita coisa em comum. Inclusive, já há precedentes, né, da candidata Marina se unir, é o caso de Eduardo Campos, né? E inclusive do PSB. Então não é uma coisa estranha, não. Pode até ser. E ele deu a impressão nesse texto aí de que será candidato. Ele descarta no momento a candidatura à presidência, né? Mas se o partido insistir, se houver uma comoção popular, ele pode sim mudar de ideia, e isso deixa muito claro aí. A ideia, pelo texto, é de que ele será candidato a alguma coisa. Eu acho que não. Acho que foi só um ato falho, coisa de juiz escrevendo, e eu pretendo... De juiz escrevendo, desculpa, juízes, não foi isso que eu quis dizer, mas eu pretendo, acho que ele colocou de maneira equivocada e não será candidato. Vamos ver como é que... Eu acho que ele é mais Ministério Público do que juiz, viu? Ele tem todo o jeitão ali de Ministério Público acima de juiz. Era o que ele fazia antes do Supremo. Pois não, Edgar? Obrigado, Trindade. Bom trabalho pra você. Vamos ver como é que essa carruagem se locomove aí. Zé Maria Trindade falando com a gente de Brasília, agora 10h39. Vamos juntos fazer a diferença. Partiu pra cima. Educação, respeito, saúde, tolerância, dignidade,
amor, que eu gosto muito de amar. Mas é claro, espero que todos nós, brasileiros, possamos ter tudo isso, cotidianamente, sem exceção de cada elemento brasileiro, assim, cada ser do nosso país. Isso é importante. É importante viver com dignidade. E espero que todos nós possamos fazer isso, porque nós temos esse direito. E isso que eu espero para todos nós no nosso país. Adriana Lessa, para vocês. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. Caros ouvintes desse programinha de rádio Morning Show. Até. Você tem uma receita aí? Só ficou isso também. Toma uma aguinha e recupera. Tem uma receita, obrigado, viu, presidente? Meus caros, vou começar de novo. Meus caros ouvintes, o assunto do qual vamos tratar agora, a partir desse momento no Morning Show, é recorrente no programa. E a gente não vai se cansar de falar disso, porque a informação é uma das principais armas contra o aumento no número de casos de depressão e suicídio entre jovens brasileiros. Para tratar do assunto, com o necessário apuro técnico, a psicanalista Ana Olmos, especialista em neuropsicologia infantil, está aqui com a gente durante essa manhã. Bom dia, doutora. Muito obrigado pela presença aqui no Morning Show mais uma vez. Vamos começar com um dado aqui. Nos últimos 5 anos, o número de jovens de 12 a 25 anos no Brasil que tiraram a própria vida teve um salto aí de quase 40%. A que a senhora atribui esse aumento considerável, né? Sim, gritante, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de, agradecer, estar aqui, poder falar com pais e professores, que é o meu trabalho, né, de orientação familiar. Você falou que eu sou especialista em neuropsicologia infantil. É verdade, mas eu tenho 30 anos, isso foi uma especialização. 30 anos de terapia de crianças e adolescentes e orientação familiar. E a informação realmente é muito importante, mas ela é mais do que uma informação. Ela é uma comunicação de conhecimento. Então, não é uma regra, não é uma ideia, não é uma conduta a propor para pais e professores, mas eu vou tentar que haja uma compreensão dos fatores que estão envolvidos num ato de desesperado de suicídio. Então, caros ouvintes, vamos imaginar uma pizza com vários pedaços, e nós vamos pensar cada situação que aparece, que eclode, como uma série desses fatores, como uma série desses pedaços de pizza, que seriam fatores que participam de alguma destas situações hoje, suicídio na adolescência. Quando a gente nasce, primeiro fator, com uma constituição. Então, a gente herda algumas genes familiares da família do pai, da família da mãe, que nos dão algumas vulnerabilidades. Então, por exemplo, uma família que tem problemas cardiorrespiratórios de um lado, vai provavelmente ter um risco maior de ter filhos com asma, com algo de vulnerabilidade para esse sistema cardiorrespiratório. E aí vai toda a parte de coração, toda a parte de pele, toda a parte de pulmão, que eu reitero. Bom, isso é um dado. O bebezinho nasce. O bebezinho nasce e nasce dentro de uma família. O outro pedaço da pizza. Há uma cultura familiar, há a forma como esta família lida com o problema, esconde problema, trata com fatos muito tristes, trata com, vamos dizer, os segredos, as formas em que essa família, do lado da mãe e do lado do pai, lida com a vida real, com o mundo externo e com o mundo interno. Desculpe. Eu vou tentar abreviar os outros, mas é só para a gente estar num conjunto para poder abordar de uma maneira mais clínica, menos casual, tudo que está envolvido num suicídio. Aí, a terceiro pedaço de pizza, e não é em ordem de importância, este pai, esta mãe, este vínculo. O vínculo da criança com as primeiras pessoas que fazem parte do seu mundo. Relação com o pai, relação com a mãe e relação com o vínculo pai e mãe. De tudo isso ela tira modelos e ela absorve formas de se ver e ver o mundo. Quarto fator, quarto pedaço de pizza, ela vai para a escola. O primeiro mundo externo, que não é só a cultura familiar, avô, avó,
é a escola, seus pares e professores. Daí ela aprende novos modelos, a forma que funciona essa escola, como estabelece justiça, o conceito dessa escola, se é uma escola em que o conceito é competição ou é cooperação. Mas avançando para o final das pizzas, a gente pode pensar que o outro pedaço da pizza é a sociedade onde vive essa criança. Os valores dessa sociedade, o que ela vai aprendendo de como essa sociedade trata a infância, o idoso, como estabelece justiça. Por último, algo do imponderável. Os fatos na vida desta criança, que é um adolescente, um adulto, um idoso, que ela não pode controlar. É uma separação, é uma perda de emprego, é entrar numa faculdade, é não entrar numa faculdade, é separar da namorada, é perder o cachorrinho, é perder os avós. Enfim, essa pizza de fatores, é dessa pizza e sobre essa pizza que dá para a gente falar clinicamente sobre o que participa do suicídio na adolescência. Doutora, o que dá para depreender do que a senhora fala é que é um misto da questão, até de DNA, me corrija se eu estiver errado, porque quando a senhora cita, é uma família que tem uma tendência genética de... uma vulnerabilidade, que é diferente da tendência. Há uma depressão, por exemplo. O pano de fundo é sempre a depressão, mixado e misturado com essas questões sociais, que vem, familiares, que vêm a partir do nascimento, você chega num quadro de depressão, porque a pergunta que eu ia fazer é se o pano de fundo era sempre a depressão, mas me parece que é óbvio para mim, leigo, que estou aqui só escutando a senhora e tentando aprender, que qualquer suicida é um deprimido em potencial. Não é assim. Estou enganado? Tá. De que maneira estou enganado? Pelo seguinte, não é que ele é ele tem que ter um quadro de depressão. Ele pode, porque a depressão, o suicídio, às vezes, é o não aguentar a angústia, às vezes, daquele momento. É ter poucos recursos de lidar com a angústia, mesmo não sendo uma criança, um adolescente, um adulto portador de um quadro de depressão. O que seria isso que você está dizendo assim? Se pensarmos numa depressão reativa, não numa depressão clínica e instalada, uma situação em que há uma desorganização interna dessa pessoa e ela não consegue lidar com isso e mais, ela não vê saída. Isso pode acontecer com pessoas que não são portadoras de depressão. Compreendo. Doutora, sabe, muito se fala hoje de quantos pais querem o tempo todo fornecer para os filhos, ou porque se sentem culpados, ou porque, enfim, nos anos 80 fazia-se diferente, dizia-se mais não, e agora todo mundo quer dizer sim, todo mundo quer conversar, todo mundo quer se abrir, e que por isso as crianças não sabem lidar com a frustração. Perfeito. Isso é uma verdade? É uma verdade em gênero, número e grau. Claro que isso torna uma criança vulnerável à vida externa, à realidade. Daí pode ser uma ansiedade reativa, uma angústia reativa, que ela não vê saída porque não sabe lidar. Então, de fato, quando os pais, e vou dar alguns exemplos, para não quererem ver o filho sofrer, em hipótese alguma, providenciam tudo o que a criança precisa dentro de casa. Seu desejo é uma ordem. Essa criança acaba virando até o dono da casa. Quando ela sai para fora, para a escola, a vida não é essa. Então, se ela não treinou a partir dos recursos, né? Quer dizer, você não vai jogar numa piscina um bebê. São sempre desafios compatíveis àquilo que a faixa etária permite. Mas se você, como mãe, não tirou sempre o seu filho do apuro e ele não arrancou de dentro de si recursos para ter uma musculatura emocional, ele está vulnerável à realidade. Me lembro de um exemplo de uma mãe que pediu para a escola tirar o pipoqueiro da frente da escola porque a mãe não conseguia dizer não para o filho e não queria que ele comesse pipoca. Então, há um equívoco, porque nenhum pai faz isso percebendo o que está sendo formado de identidade. Há um equívoco entre o que é amor e o que não é amor. Então é possível que esses pais, a maior parte, assim, amor é gratificação. Vou dar tudo e mais um pouco, inclusive o que eventualmente eu não tive quando eu era pequeno.
E, na verdade, o amor mais difícil de dar é aquele amor que introduz a realidade paulativamente. É como se fosse uma vacina. A mãe vê o filho chorando e fala, não vou dar a vacina. Só que o risco é muito grande. Doutora, recentemente nós tivemos aqui 2 casos no Colégio Bandeirantes, um dos mais tradicionais de São Paulo, ou seja, informação não falta. Esses 2 casos aconteceram no intervalo aí de 15 dias. Chamou atenção, impactou de alguma forma maior esses acontecimentos na classe de psicologia? Olha, eu não sei se na categoria de psicólogos, mas quem lida com infância, adolescência e orientação familiar, sim. É interessante que tem um pano de fundo, né? O medo, crianças, porque quando os pais, e eu não quero culpar os pais, porque a nossa sociedade é competitiva, mas essa competição a qualquer custo acaba introduzindo para a criança, porque já existe na sociedade e já existe nos pais, um medo do futuro. E é por conta desse medo que a criança é colocada num lugar de competição para que ela possa ter os maiores recursos para lidar com o futuro. Eu tive um pai que colocou um menino de 11 anos para aprender mandarim, porque o pai era executivo e ele pensou, para ele ter melhores condições, ele precisa aprender mandarim. O menino odiava isso, mas o medo do pai do futuro passou para o menino, tanto é que ele fazia o curso de mandarim. Então, escolas em que representam a sociedade de ranking que nós vivemos, por exemplo, há pouco tempo atrás, escolas como essa, dentro desse conceito de competição, no final do mês, não davam por ordem alfabética. O resultado por final do mês era pregado no mural por ordem de nota. Então, não é letra A, letra B, letra C, é a ordem. Então, imagino que não é... É uma pressão muito grande. Uma pressão absurda e uma sensação de fracasso muito grande, porque se o conceito é competição e não cooperação, se você não consegue estar lá no ranking, você se sente um fracassado. Você imagine a sensação de impotência para lidar com a realidade ou com o futuro, o medo, que não é só do fracasso, é medo do futuro que vive esse adolescente. Mas será, doutora, aí a gente falando não desse colégio em particular, mas dos colégios similares, isso, com esse aí conceito. O número de suicídios seria maior nesses colégios. Eu acho que isso não é verdadeiro, Por exemplo, nos colégios em que a educação não é tão forte, em que não é aguçado esse senso de competição, seria menor. E nesses onde prevalece essa competição, seria maior. Mas eu acho que isso não é verdadeiro. É que, tratando assim, sem olhar todos os fatores, é impossível responder do ponto de vista da metodologia científica um sim, um não. A gente tem que ver os dados em conjunto, não esquecer de os vários fatores que compõem, porque eu não estou dizendo que a escola causou o suicídio, entendeu? Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo... Até fiz a pergunta aparecia nessa linha. Não, de maneira alguma. Eu disse que são uma série de fatores, né? Então, você pega uma criança vulnerável, que ela é super protegida em casa. Quando ela vai para uma escola, por preocupação dos pais, em que o conceito é competição, para ela entrar numa faculdade gratuita, pública e a melhor, ela já entra dentro de algo que é competitivo. Imagine uma criança, um menino vulnerável para lidar com frustração, com um baixo limiar de frustração. Por isso que são vários fatores, né? Exposto a uma situação em que a nota vai defini-lo, porque é assim que acaba ele fazendo identidade. Não é que eu tirei uma nota, você tirou outra. A nota me define, o grau de angústia que aumenta é imenso, né? Então, estamos falando de vários fatores, né? Não é um só que determina tudo. A nossa conversa nessa manhã aqui no Morning Show é com a psicanalista Ana Olmos. A gente já retoma esse bate-papo interessantíssimo, importantíssimo, principalmente em tempos atuais. Agora, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí! O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan ou pelo jovempanfm.com.br. Vem com a gente! Jovem Pan.
Morning Show. De volta com o Morning Show dessa terça-feira. No prédio que caiu no centro de São Paulo, os bombeiros encontraram hoje pela manhã um corpo que, ao que tudo indica, é de uma criança. O Thiago Muniz, repórter da Jovem Pan, que está cobrindo essa tragédia no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, tem mais detalhes. Bom dia, Thiago. Uma informação importante que acaba de ser passada pela Secretaria de Segurança Pública. Esses restos mortais encontrados na manhã de hoje podem pertencer tanto a uma criança quanto a uma criança e mais uma pessoa. Pode ser o pai dessa criança, o parente dessa criança, a mãe dela. O fato é que os restos mortais podem ser de mais de uma pessoa. Esse encontro foi feito por volta das 6h30 da manhã de hoje. Esses ossos, eles estão num estado bastante já, não tanto de decomposição, mas eles estão com pouco tecido já, o que indica que pode ser tanto esses tecidos serem retirados pelo calor do incêndio, como também esse tecido pode ter sido dilacerado com os impactos. O fato é que é um material bastante fragmentado, que vai exigir bastante análise da polícia técnico-científica, mas que pode ser não apenas de uma criança, mas também de uma pessoa adulta. Entre esses ossos, os bombeiros também encontraram um anel, que não é necessariamente uma aliança. Ele é um pouco mais largo do que seria uma aliança, e não dá para dizer, portanto, se seria de um homem ou de uma mulher, mas é um anel dourado que pode pertencer a essas vítimas. Esse encontro, como eu disse, foi feito por volta das 6h30 da manhã. Os bombeiros ainda não sabem dizer, os bombeiros e principalmente a polícia técnico-científica não sabem ainda dizer de quem são esses restos mortais, porque será necessário fazer uma comparação com o material, até o material genético de outras pessoas, dos familiares que estão desaparecidos, para dizer com certeza de quem são essas partes corporais. No caso do Ricardo, que foi a primeira vítima encontrada, o corpo dele não estava tão decomposto e a identificação dele foi possível por meio das impressões digitais. Isso não será possível neste caso. Os trabalhos que estão sendo feitos aqui ainda utilizam bastante o maquinário. Eles estão escavando principalmente ao redor dos escombros, porque se a gente for colocar como se fosse uma área redonda, no centro da área é onde estão sendo encontrados principalmente esses restos mortais, estas evidências. As máquinas trabalham ao redor, tirando os escombros e já colocando nos caminhões de caçamba, caminhões de entulho que levam a grande quantidade de terra e de material para longe. Portanto, Edgar e amigos do Morning Show, a gente reafirma, foram encontrados restos mortais que podem não ser só de uma criança, mas de mais de uma pessoa que estava dentro dos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, aqui no Largo do Paissandu. Obrigado pelas informações. Thiago Muniz falando com a gente diretamente do centro de São Paulo. A gente vai tomando contato depois da tristeza, né? Ao saber naquela madrugada do dia 1º que esse prédio em chamas, né, desabava no centro de São Paulo, agora tomando contato direto conforme os corpos vão sendo encontrados e as histórias revividas dessas pessoas que se amontoavam nesse prédio em São Paulo. A gente segue aqui agora, né? A gente retoma a entrevista com a psicanalista Ana Olmos no Morning Show. Ela está contando e conversando com a gente, obviamente, sobre depressão e esses casos de suicídio entre jovens entre 12 e 25 anos que tiveram um aumento de aproximadamente 40%. Vai lá, Caio. Eu queria fazer uma pergunta seguinte, doutora. Há pouco a senhora falou de alguns motivos que afligem os jovens hoje, como o término com uma namorada, entrar ou não numa faculdade, um emprego, daí por diante. Eu enxergo tudo isso com a mesma causa, é o sucesso. E eu vejo muito os pais falando, meu filho com 2 anos já mexe num tablet, o meu filho é sensacional, aprendeu a tocar violão. Existe uma encheção dos pais para que o filho dê certo, para que o filho seja melhor que o outro. E eu não vejo nada de demais que o teu filho mexe num tablet com 2 anos, na boa. Antigamente, eu conheço um sujeito que era office boy de uma empresa, só porque foi visto falando inglês, virou diretor e tal. Hoje em dia, você tem que ter muito mais pré-requisitos para ter sucesso. Indo de acordo com o que o Edgar falou, que a senhora falou, não é bem assim, de que não é só... Até me perdi o ponto que eu olhei pro Edgar aqui. Eu queria saber o seguinte, não é só o pai ficar blindando dos problemas externos.
eu não acredito que seja só o pai não deixando o cara saber como lidar com os problemas adversos. Acredito que também vai na contramão. Uma família que não dá amor, não dá base. Se você não tem vontade de voltar para casa, acho que aí tudo se perdeu. Claro. Conversando com os seus pacientes, seus clientes, enfim, eu queria saber alguns exemplos do que as famílias fazem. Perfeito. Que pode afetar a cabeça dos jovens, porque as famílias, tenho certeza de que fazem também. Não tenha dúvida. A frase, tudo começa em casa, né? Que é do Winnicott, que é um grande terapeuta foi terapeuta de criança, já falecido. Ela serve para tudo. O tudo começa em casa pode ser um menino e uma menina fortalecidos na sua relação com o seu próprio desejo, na relação com a realidade, enfrentando conflito. E tudo começa em casa, pode ser, vamos dizer, algo que eu estava falando que são equívocos, né? De uma criança super protegida, dentro de uma onipotência, porque tudo é do jeito que ela quer, e que quando sai desse meio, se vê frente a uma impotência. Onipotência, impotência, né? E isso, claro, o mesmo desafio que pode fazer algum de nós, qualquer um de nós, ir para frente e estudar, né? O mesmo desafio, se ele é vivido como se não der certo é um fracasso, pode jogar essa criança com uma sensação de eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então, a atitude da família é sempre muito importante, tanto na questão de poder não tirá-lo da frustração, como valorizar os desafios. Por isso que eu não usei a palavra competição, eu usei a palavra desafio. Os desafios, sim, podem ser estímulos e podem ser vividos de outra maneira. Sobre depressão, Edgar, eu acho importante eu dizer uma coisa, porque o que eu quis dizer, quando você falou, então, tem que estar deprimido para se suicidar? E eu disse não, mas veja, pode ser uma reação depressiva que pode aparecer... E culmine com essa decisão. E ela pode aparecer de formas diferentes do que a gente leigo, do que as pessoas leigas imaginam com a depressão. Então, do ponto de vista do clínico, é isso que eu quero contar para vocês. É importante, por favor. Que são equivalentes depressivos e às vezes até são sinais, ainda não são sintomas, mas são sinais de que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto não está dando conta de lidar com aquela angústia. Vamos aí. Às vezes, o que nós pensamos? Que a criança deprimida, ela é triste. Às vezes é o contrário, ela pode ser hiperativa, ela pode não conseguir parar quieta. Eu não estou dizendo que uma criança hiperativa é deprimida, estou dizendo que os sinais que os professores e os pais precisam prestar atenção são muitos. Pode ser uma criança que comece a sofrer muitos acidentes, uma criança que não dorme, uma criança que fica o tempo inteiro jogando joguinho porque não dorme, aí vai a noite inteira jogando ou com um grupo ou sozinho. Basicamente, se presta atenção que há uma mudança de um comportamento ou de uma forma de ser dessa criança, só que ela não é da noite para o dia, ela aparece nesses sinais. Então, uma criança, por exemplo, que começa numa agitação motora, começa a cair, começa a brigar numa irritabilidade pode ser sinal de depressão. Uma criança que não consegue decidir, indecisão, tudo isso, claro, não é um manual que eu estou dando, é dizer que assim, não é, quando é uma depressão que qualquer pessoa identifica, tudo bem. O problema é o processo estar se instalando e as pessoas não relacionarem que aquilo pode ser um sinal de que aquela pessoa, aquela criança, aquele adulto não está conseguindo suportar e lidar com a angústia. E as famílias não sabem ler o ambiente, eu tenho essa impressão, não sabem fazer a leitura do todo, né? O comportamento é errado, ainda mais em tempos, diferente, nesses tempos em que procura-se gratificar o tempo inteiro. Vou dar um termo pesado, mas procuram se livrar da incumbência, do contato, do tempo investido ali naquela relação, né? A Paulinha tem uma parte para fazer interessante agora. Porque tem um monte com essa história de internet hoje, tem um monte de jovem falando sobre depressão, suicídio, fazendo uma espécie de diário na internet, desabafos mesmo.
do que eles vivem. A gente até separou um trechinho de um vídeo da Renata Castilho, que tem um perfil no YouTube que chama Pequena Pinap. Vamos assistir? Solta pra gente aí, Bruno. Eu não sentia nada. Chegou uma noite que na minha opinião, foi a pior noite da minha vida. Que eu passei nesse estado, que eu tava na cama e eu não sabia o que eu fazia. Eu tava muito triste. E aquela noite eu senti um vazio tão grande dentro de mim. Eu sentia que eu não podia falar com ninguém. Não tinha ninguém, apesar de que eu sei que tinha. Não tinha meus pais, mas eu não tinha coragem pra falar com eles sobre isso. Eu tinha muita vergonha. E eu não saberia explicar, a minha vontade era só chorar. E aquela noite eu senti vontade de morrer. Eu queria me matar. É um relato bastante triste. A gente também teve uma série que fez bastante sucesso, que ganhou uma segunda temporada, que foi 13 Reasons Why. E que acho que esses dois vídeos, digamos assim, o da série e também esse dessa menina, trazem um ponto que parece bastante comum, que é a história do jovem não conseguir se abrir com ninguém, né? Não encontrar ninguém que, onde ele fale e aquilo ecoe. Não dê importância para esse sentimento de sofrimento, né, de desespero. Então acham, isso passa, isso, querida, vai em frente, não dá importância para isso, e a pessoa se sente sozinha. Existe uma forma de deixar essa porta aberta? Eu falo isso porque pais, professores, acho que todo mundo, inclusive, que viu essa série, o desespero era exatamente esse. Você via que às vezes a menina ia tentar ali falar com uma pessoa e não encontrava eco. E aí ela desistia, até que ela desiste dela mesma. Tem uma forma de deixar essa porta aberta? Super importante. O falar não é um falar para qualquer pessoa, né? Precisa ter, dentro de casa, vínculos, interlocutores. Mas não é para falar isto, é uma construção de vínculo desde cedo. Uma construção de vínculos na escola, uma atenção, um prestar atenção na casa, na escola. Então, se você tem uma escuta qualificada, você, adolescente, porque o suicídio é algo que está tão insuportável, essa angústia, que é quase que não tem palavras. O suicídio é uma palavra, uma comunicação de não tem esperança. Então, quando a palavra pode ser escutada, mas não é uma palavra, é um vínculo, é dentro de um vínculo. Isto abre esta porta. É que eu diria que essa porta deve estar aberta. Não adianta, por exemplo, fazer uma comissão de alunos e professores para tratar para os alunos que estiverem se sentindo, procurarem. A escuta não é qualificada. A escuta não é de alguém que vai conseguir tomar aquilo e poder dizer, e aí eu estou falando com vocês, pais, e vocês, professores, tudo vai passar. Tudo vai passar. Esse é um momento, né? Tem uma série de condutas, pode até ir tratadamente, né? Tem que ter escuta qualificada, que saiba lidar, e eu não estou dizendo que é só o terapeuta, estou dizendo que dentro de casa, dentro de vínculos construídos desde que esta criança nasce, na escola, quando o valor da escola são vínculos, né? Não são condutas, não são notas, não são entrar no vestibular, não. O valor humano, a natureza humana daqueles alunos, ela é prioritária. Então, vínculo. A partir disso tem interlocução. E um vínculo que o próprio pai possa dizer: filha, eu estou muito chateado. Filha, eu não sei o que fazer. Perfeito. Filha, eu também tenho medo, né? De sujeito para sujeito. Vamos juntos, né? Vamos seguir juntos. Isso que você está sentindo não é desconhecido para mim. Sim, entende? Olha, eu queria agradecer muito aqui a presença no Morning Show da psicanalista Ana Olmos, conversando com a gente sobre depressão. Obrigado, doutora. Mais uma vez, muito elucidativa a conversa. Que tenha ajudado a aumentar a percepção de pais
os próprios adolescentes e professores. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Agora 11 horas 22 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Paulinha, se liga aí no trocadilho aqui dos nossos redatores. Deixa eu ver, vai. Eles estão sugerindo que eu diga aqui que o assunto de hoje, de agora, é de gala. Nossa. Hein? Vai bem ou não? É. Sigo nessa? Mas é mesmo, de gala. Vamos lá então, ó, o evento pomposo Met Gala 2018 no Metropolitan Museum of Art Costume Institute reuniu nessa segunda-feira em Nova York estrelas do mundo da música, da moda, do cinema, também da televisão. Isso. E a Paulinha chegou de lá, inclusive tá no jet lag ainda, eu estou né? super no jet lag, ainda com partes Chegou agora de lá, Paulinha? Costume, aquelas bem loucas. Foi gostosinho pra você lá? Olha, foi muito bom, foi uma grande noite. Você sabe que... Encontrou com as amigas? Claro, eu fui junto com a Rihanna, a nossa papisa. Agora, é legal saber, Edgar, talvez todo mundo tenha acordado com fotos de vestidos super malucos aí no seu feed e tenha se perguntado, gente, mas que tapete vermelho é esse? Como o pessoal foi longe demais na fantasia de carnaval, enfim. É o que pode acontecer, a primeira impressão dos looks do Met Gala. Mas esse baile, ele é tradicional, e é importante, principalmente para essa sessão que é a Costume Institute do museu, que é exatamente a sessão dedicada à moda. Então, o que eles fazem? Anualmente, quando eles vão lançar a nova exposição anual do museu, eles fazem esse jantar e esse tapete vermelho, onde os estilistas elegem os seus musos e musas e vestem essas celebridades, artistas, enfim, tem gente do esporte, às vezes apresentadores, cantores, com as suas roupas no tema do ano. Esse ano, o tema era Heavenly Bodies, Fashion and Catholic Imagination, que seria corpos celestiais, moda e a imaginação católica. A exposição no por museu... Por isso que você falou papisa, Rihanna. Porque daqui a pouco a Manu vai explicar. Ela tá aqui, a Manu, ela vai falar de todos os looks, dos mais polêmicos, dos mais bonitos. E o que é que acontece? Tinha até roupa do Vaticano exposta dentro do museu nessa exposição que vai ficar aberta aí para todo mundo. E tem arrecadação de grana também para manter aí essa parte de moda no Met. Agora a Manu vai falar dos principais looks aí das celebridades que estiveram por lá. Olha, Paulinha, Edgar, ouvintes, duas coisas que eu acho legal comentar. Uma delas é que é organizado pela Anna Wintour, que ela é editora da Vogue americana, enfim, toda respeitada, que ela é inspirada é a papa da moda. É o Diabo Veste Prada, né? Sim. Entrando num antagonismo aí. E o Met, com esse tema, ele vai até dia 8 de outubro. Então, quem estiver por Nova York, vale a pena ir lá. Olha, começando por Gisele Bündchen, acho que quem não entende tanto de moda, não segue, acordou com ela e falou, mas eu não tô entendendo por que Gisele Bündchen saiu tão linda, maravilhosa. Ela tava com o modelo... Versace. E esse modelo foi um modelo totalmente sustentável. Então, o tecido e o forro eram feito orgânico, ó, e ecologicamente vestido tingido. vegano, vestido Exatamente. vegano. Então, ela já agradeceu o Versace por ter ajudado aí a fazer o vestido. Outra musa que tava quer saber, lá... Desculpa te cortar, mas rapidinho, perto das outras, da Rihanna, quem era a outra? Ela tá Jennifer louca, Lopez? Ela tá vestida de retardada, né? Vamos falar a verdade. Não, tava... Pô, mas pelo amor de Deus, sabe velho. Mas que é legal? o baile não é pra isso. O baile é pra você, é tipo aqui em São mesmo. Paulo, o baile da Vogue, pirarem. todo mundo pira. Por exemplo, o Blake Lively deu uma pirada também de Versace. Então a atriz que era de Gossip Girl foi com um vestido tão grande, mas tão grande que ela precisou alugar um ônibus pra não amassar o vestido. Então daqui a pouco vai chegar aí a foto da Blake Lively. Essa e é aí, a Mal Clooney, que pra você que tá vendo aí pela internet. Ixi, já tem mudou pra Jennifer J.Lo, Lopez. que tava de Balmain. Enfim, você vê muita referência de cruz, você vê muita referência de papa. Parecia a novela Deus Salve o Rei, uma parte. Tinha Joana Dark, as cruzadas, várias inspirações que remetem à igreja. Não, agora, quem tá assistindo tá vendo aí Mary-Kate e Ashley, que eram aquelas gêmeas que a gente adorava quando era mais nova. Gêmeas Olsen. Elas estavam muito esquisitas. Aí foi onde errou. E outra que, na minha opinião, errou muito foi Selena Gomez, que ela tava com um vestido que parecia uma camisola, que não dava pra entender aonde
isso era religioso, tá? Olha a roupa da Rihanna, pelo amor de E Deus. Diana tá de papis aqui, dê a papa. Fala amém pra ela, Caio, por favor. E de Quero ouvir o seu amém. diferente, Tá. tinha Cara Delevingne, que já passou algumas vezes, que tava super diferente, e também a musa Madonna, que tava de shampoo. E no fim da noite teve uma apresentação da Madonna pra fechar com chave de ouro, cantando Like a Prayer, foi demais, e cantando Hallelujah também. Pra ela que usou muita cruz nos anos 80, né, Cantou no Tonholi? playback, não? Querido, a Madonna pode fazer o que ela quiser, né? Não Também sei. acho. Já Olha, você o público precisa dela. remar um pouquinho. A gente fecha de gala também, então, o Morning Show com esse papo. Amanhã tem mais, hein? A partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan, a gente finaliza Só o último registro, Edgar, faleceu aos 81 anos a mãe da apresentadora Xuxa Meneghel, a dona Alda, né? A Xuxa já tinha pedido orações na semana passada, que ela estava numa situação bem grave, acabou falecendo. Ela estava 10 anos já também com mal de Parkinson e agora veio a falecer. o nosso achego, nosso carinho, nosso abraço, então, à família e a você, Xuxa, que é a nossa ouvinte aqui do Morning Show. Agora, 11 horas e 32 minutos, acabou, a gente volta amanhã, como eu disse, às 10 da manhã aqui na PAN. Jovem Pan Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Valeu! Jovem Pan Morning Show. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.